Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Cumprimento a todos os senhores deputados que participam aqui desta nossa reunião, as pessoas que acompanham esta reunião aqui presencialmente, também os que acompanham através da TV da Assembleia Legislativa e dos nossos canais de comunicação. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação da ata. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria da deputada Dirce Heidescheider, que requer aos membros dessa comissão a deliberação e apoio para a realização de um seminário no próximo dia 3 de junho, com a participação de autoridades e entidades da sociedade catarinense, para debater as questões relativas à doença alopecia androgênica. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento, então, para a realização deste seminário. O requerimento 89 é de minha autoria. Estou requerendo aos membros dessa comissão deliberação pela aprovação e apoio dessa comissão de saúde para que durante o mês de maio seja iluminada a fachada e as dependências internas desta Assembleia Legislativa com a cor roxa. Solicitação feita pela DISC, que é a Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais de Santa Catarina, considerando que o mês de maio é dedicado à divulgação e conscientização das doenças intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, assuntos que nós já debatemos diversas vezes aqui nesta comissão, inclusive aprovamos leis nesse sentido. Em discussão. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Bom dia a todos, bom dia, deputado Vicente, deputado Milton e o presidente, deputado Neodir, e as demais pessoas aqui presentes. Eu queria salientar também que tem uma linha de minha autoria que está tramitando nesta casa, que está em algum lugar parado, que nós estamos correndo atrás, sobre incluir também, e essa é muito necessária, porque essa doença é grave, ela não tem cura e muitas dessas pessoas precisam utilizar respiradores, oxigênio, né? E que enquadra elas também com um rol da pessoa com deficiência. O outro ponto, deputado, é que o mês de maio também, o mês roxo, é da pessoa com fibromialgia. Então, já seria atendida as duas situações, né? Exatamente. Também que é uma lei minha, de minha autoria, que atenderia essas duas solicitações, a doenças inflamatórias intestinais e também de fibromialgia. Obrigado. Isso bem lembrado, sim, fica acrescido, inclusive, esta questão também da fibromialgia, que tão importante esse debate, esse apoio que essa comissão tem dado também a esses pacientes. Continua em discussão o requerimento, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. O requerimento 91 também é de minha autoria. Estou requerendo aos membros dessa comissão a deliberação e apoio para autorização da reserva do uso do auditório Antonieta de Barros e o espaço no acesso do auditório Antonieta de Barros, bem como toda a estrutura necessária para a realização de evento acadêmico profissional para os próximos dias 16 e 17 de setembro de 2025, do Programa de Pós-Graduação de Gestão de Cuidado em Enfermagem, modalidade profissional. Coloco em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Discussão e votação. Eu não anunciei a doutora Kátia, mas porque eu vou anunciar em seguida, né? Mas já peço até desculpas por isso, doutora Kátia, que está aqui conosco, que é médica neurologista, convite do deputado Vicente Caro Preso, aprovado aqui pelos membros da comissão. Vamos só concluir a nossa pauta aqui, depois vamos lhe ouvir. E eu também vou pedir autorização dos senhores membros deputados, eu pedi para ele vir, ad hoc de uma autorização de Vossas Excelências para concedermos 5 minutos ao
ao Silmar Antônio Marim, que é diretor executivo da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, que vem nos fazer um convite para a Convenção Brasileira de Hospitais. Se houver a concordância, depois da fala da doutora Kátia, nós abriremos para o doutor Marim, ok? Ok, então tá, fica aprovado em seguida, depois da fala. Vamos primeiro à discussão e votação de parecer. Nós temos um PL na pauta, e o relator é Vossa Excelência, deputado Maurício Peixe. Eu passo a palavra para relatar o projeto de lei 036/2023. Exatamente esse PL, com a finalidade de dispor sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, tendo relator o deputado repórter Sérgio Guimarães, que zerou parecer favorável pela admissibilidade da continuidade da tramitação, sendo o parecer aprovado por unanimidade dos membros da comissão presentes na reunião. Na sequência, a matéria aportou nesta Comissão de Saúde, do qual fui designado como relator. Para subsidiar o presente parecer, apresentei requerimento de diligência à Casa Civil para trazer aos autos manifestação Secretaria de Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado a respeito da matéria, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. A proposição foi aprovada por unanimidade nesta comissão e o pedido encaminhado pela primeira secretaria da Casa aos órgãos governamentais indicados. Primeiro, as manifestações. A Superintendência de Planejamento e Saúde e a Diretoria de Assistência Farmacêutica. Eles exararam, então, a seguinte resposta, argumentando. Ela se manifestou contrário. A publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado é uma medida ineficaz porque entendemos que essa informação pode não ser útil, haja vista que estoques são dinâmicos e pode levar a interpretações equivocadas por parte da população. A divulgação dessas informações poderia potencialmente tomar os locais de armazenamento alvos mais fáceis para roubo ou sabotagem, especialmente se os medicamentos forem de alto valor ou tiverem potencial para uso indevido. No entendimento dessa diretoria, cumprindo o que já está preconizado na Lei Estadual número 17.890 de 2020, mantemos informações claras e objetivas que efetivamente atendem ao anseio do usuário do SUS, não sendo necessário publicar estoques conforme prevê o PL 036. A consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Saúde também se manifestou, apresentada o parecer pela assistência farmacêutica, e depois de analisar a matéria, concluiu. Desse modo, segundo consta do documento exarado pelo setor técnico competente da Secretaria do Estado de Saúde, verifica-se pela existência de contrariedade ao interesse público na proposição ora analisada. A Procuradoria-Geral do Estado, Consultoria Jurídica, por sua vez, analisou a matéria considerando as manifestações exaradas pelos órgãos estaduais anteriormente mencionadas, bem como a legislação vigente, especialmente a Lei Federal 14.654 de 2023. Essa lei acrescentou um artigo específico à Lei Federal número 8.080 de 1990, tornando obrigatória a divulgação dos estoques de medicamentos das farmácias que integram o SUS. A análise foi concluída da seguinte forma. Ante o exposto, entende-se que este projeto, embora relevante do ponto de vista social, contraria o artigo 6º-A da Lei 8.080 de 90, por consequência, o artigo 24, parágrafo 1º e 2º da CRFB. Eis que a norma geral regulou o acesso do cidadão à informação dos estoques de medicamentos no âmbito das unidades gestoras do SUS com atualização quinzenal. Ademais, a Lei Estadual 17.890, de 23 de janeiro de 2020, complementa, no âmbito estadual, a legislação federal subsequente, sendo que eventual disposição contrária à norma geral terá sua eficácia suspensa. Por fim, com base nas informações acolhidas, procedo à análise do interesse público na medida pretendida conforme estabelecido o regimento. O voto.
Então, de acordo com o disposto dos artigos 144.3 e 209.3 do Regimento Interno desse Poder, compete a essa comissão de analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas ao artigo 79.1 da mesma norma regimental. Dessa forma, verifico que o projeto de lei em referência foi apresentado pelo autor em 27 de fevereiro de 2023, momento em que se justificava pelo interesse público, uma vez não existiam regras claras sobre a obrigatoriedade da divulgação de estoques de medicamentos das farmácias integrantes do SUS. No entanto, com a publicação da Lei Federal 14.645, que acrescentou o artigo 6º-A da Lei Federal 8.080, Lei Orgânica do SUS, estabelecendo que, artigo 6A, as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas da internet os estoques de medicamento das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum. Conclui-se que o projeto de lei número 36 de 2023 torna-se prejudicado uma vez que seu objetivo já foi contemplado na legislação federal vigente. Além disso, a tramitação eventual aprovação da matéria certamente seria um alvo de veto do governo do Estado, conforme apontam as manifestações e análises jurídicas realizadas pelos órgãos governamentais consultados. Ante o exposto, no âmbito desta comissão, por considerar que a matéria já está devidamente prevista na lei federal, e com fundamentos dos artigos 144.3 e 209.3 do RIALESC, manifestamos pela rejeição do projeto de lei. É o meu parecer, presidente. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 036/2023. Com a palavra, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhor relator, deputado José Milton Schaeffer, a matéria foi amplamente discutida já na Secretaria de Saúde, através da Lei 17.890, de 23 de janeiro de 2020, e foi regulamentada pelo Decreto 1950 de 2022, que traz, entre as coisas importantes, artigo 1º, os postos de distribuição gratuita de medicamentos, bem como as farmácias populares, deverão afixar em suas dependências mural com a lista dos medicamentos em estoque. Parágrafo 1º, a lista com os medicamentos em estoque deve estar disponível também no site eletrônico da SES. Parágrafo 2º, os medicamentos momentaneamente indisponíveis também devem ser listados, com a data provável de sua disponibilização. E são sujeitos às seguintes penalidades. Enfim, pelos descumprimentos também não quer dizer... Ou seja, é uma matéria já vencida, né, em que pese a relevância do quadro e a importância que foi dada pelo o deputado Matheus Cadorim, ele já é regido pela Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, eu acompanho o voto pela rejeição. Obrigado. Continua a discussão. Bom, eu também quero fazer algumas considerações. Primeiro, que sobre o aspecto constitucional, a matéria foi analisada na nossa Comissão de Constituição e Justiça, então não seria análise aqui na Comissão de Saúde. Muito embora nada impeça que se fale, se argumente isso, mas a questão legal é lá. Em segundo lugar, se já existe uma norma federal, ok, a lei estadual seria despicienta, desnecessária, mas, de qualquer forma, ela regula aqui no Estado. E o que... o termo é esse mesmo, né? O que abunda não prejudica, diz o direito, né? O que é em abundância. E não vejo que haveria contradição, nós teríamos mais uma lei, talvez não tão necessária, em função de que já existe. O deputado Maurício Vossa Excelência fez um bom estudo e o deputado Vicente acrescenta a isso. Então, eu não vejo que seria contraditória, porque ela apenas reforça isso. Então, feitas essas considerações e levando-se em conta que a questão constitucional já foi
votada na Comissão de Constituição e Justiça, eu manifesto esse posicionamento que será pela aprovação, porque no mérito eu entendo importante o projeto mesmo, já tendo lei bem esclarecida aqui, como foi dito. Não havendo mais quem queira discutir, eu quero registrar também que nós temos a presença também, participando da reunião de forma virtual, deputada Paulinha e deputado Júnior Cardoso. Eu vou colher os votos. Nós vamos votar o relatório do deputado Maurício Peixer, que é contrário à tramitação do projeto. Os senhores deputados e deputadas que discordam deste relatório se manifestem, os demais permaneçam como se encontra. Ok, aprovado então o seu relatório por maioria, com o meu voto contrário. Não em si é o seu parecer, mas pelo mérito do projeto, porque foi aprovado o voto do deputado Maurício. O relatório, no caso, que é contrário, por maioria, né? Muito bem, nós temos agora um debate com uma participação importante da doutora Kátia Lin, médica neurologista, com o objetivo de debatermos ações relacionadas ao Dia Estadual da Conscientização sobre Epilepsia, atendendo o requerimento de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Doutora Kátia Lin é professora associada de Neurologia e Neurofisiologia Clínica e coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina, é ex-presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, na gestão 2022-2024, diretora da Força Tarefa de Priorização em Epilepsia da Liga Internacional contra as Epilepsias e pesquisadora e docente afiliada à Universidade de Oxford, e mais algumas coisas que nós vamos deixar assim para ficar mais resumido, doutora Kátia. A excelência que nos traz aqui esse tema tão importante, né? É uma doença que, segundo os dados aí, atinge 2 milhões de pessoas no Brasil, Santa Catarina, mais de 100 mil catarinenses, né? Mas quem vai falar sobre isso é a senhora, então eu vou lhe passar a palavra. Presidente, pois não. Antes da fala da doutora Kátia, apenas cumprimentá-lo e também pedir para que seja convidado o Alcione Marim para também sentar aqui, que logo depois ele vai usar, já acompanha, né? Claro, claro, já está aí atento, sentado, pode ocupar aqui na frente já, por favor. Alcione. Próximo às 10 horas eu seria obrigado a me ausentar em função de um compromisso na presidência da Assembleia, uma reunião de líderes, pois que eu tenho que estar ali, só para isso, exatamente. Registrar. Ok, muito obrigado. Antes da doutora Kátia, senhor presidente, senhores deputados, o Marim, que abrilhanta aqui a reunião, é um tema que foi motivo de uma lei aprovada aqui na Assembleia, na Comissão de Saúde, em 2015, que alerta a população em geral, né, principalmente a Secretaria de Estado da Saúde, a respeito do tema epilepsia. Epilepsia é um tema muito abrangente, e nós fizemos o Dia Roxo, dia 26 de março, que é o dia de conscientização. Eu acho que a Kátia pode fazer todo aquele aspecto de descrição da crise, o porquê do roxo, enfim, né? Mas, para mim, Kátia, é uma grande satisfação te ver aqui, né, com um currículo tão brilhante como é o da senhora. E acredito que a luta em relação à disponibilização de novos medicamentos de uso comum nos postos-saúde, nos ambulatórios especializados do Sistema Único de Saúde, e o próprio tratamento mais acessível. Senhor presidente, nós tínhamos cirurgia de epilepsia até 2015 em Santa Catarina. Não tem mais.
eu, quando secretário, quis disponibilizar a UFSC de uma área para disponibilização de ser feita a cirurgia de epilepsia, que era feita no HU e no Celso Ramos. Foi desmanchado no Celso Ramos e, por uma razão ou outra, foi parado no HU. E as pessoas aqui em Santa Catarina perderam essa né, que tem que ser mandado para não sei aonde, ela vai falar tudo. Então, com muito orgulho e com muita atenção, carinho, eu saúdo a Kátia, que está representando o mundo da epilepsia, né? Tanto profissionais, eu digo psiquiatras, neurologistas, psicólogos, enfim, terapeutas ocupacionais, e também o sistema estatal de saúde, né, que disponibiliza medicamentos e outros instrumentos para combater a epilepsia. Obrigado. Muito bem. Senhoras e senhores, presidente da Comissão da Saúde, membros da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, é um prazer estar aqui hoje em alusão ao Dia de Conscientização sobre as Epilepsias, estabelecido pelo excelentíssimo deputado Dr. Vicente Caro Preso, que aqui se encontra ao meu lado, para discutir um tema que é tão caro ao meu coração e ao meu trabalho como neurologista. A epilepsia é uma condição neurológica crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e seu impacto vai além dos pacientes, atingindo familiares e a sociedade como um todo. A epilepsia é uma das condições neurológicas mais comuns, afetando cerca de 1 a 2% da população mundial. Se calcularmos para a população catarinense, considerando que Santa Catarina tenha em torno de 7 milhões de habitantes, estima-se que cerca de 140 mil pessoas vivam com essa condição em nosso estado. A prevalência de epilepsia no Brasil é semelhante à de outros países em desenvolvimento, com uma alta lacuna de tratamento, que é a diferença entre o número de pessoas que precisam de tratamento e aquelas que efetivamente o recebem. O diagnóstico de epilepsia pode significativamente alterar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Além dos desafios médicos, há impactos psicossociais significativos, incluindo estigma, baixa autoestima e restrições sociais. A epilepsia também afeta a capacidade de trabalho e estudo, com apenas cerca de 56% dos indivíduos com epilepsia no Brasil trabalhando ou estudando. A falta de apoio familiar e social pode agravar esses problemas, tornando a vida dessas pessoas ainda mais desafiadora. No Brasil, o Sistema Público Único de Saúde oferece tratamento para a epilepsia, incluindo medicamentos anticrise, sem custo para os pacientes. No entanto, o acesso a esses medicamentos ainda é um desafio, com menos de 50% dos pacientes tendo acesso regular através do SUS. Além disso, a lacuna diagnóstica também é significativa, variando de 45% a 94% em diferentes regiões do Brasil, o que significa que muitas pessoas não são diagnosticadas ou tratadas adequadamente. Outra grande dificuldade é o acesso ao tratamento de alta complexidade no SUS, onde os indivíduos com epilepsias mais graves sequer conseguem uma investigação adequada, quanto mais um tratamento neurocirúrgico definitivo, com capacidade curativa, porém, fora do alcance da maioria desses pacientes. Santa Catarina já teve um programa de atendimento de alta complexidade para os pacientes com epilepsia, que foi um exemplo para o país todo até o ano de 2015. O programa desapareceu, morreu, por subfinanciamento e diversos outros fatores, e desde 2015 estamos em luta, em negociações, na tentativa de ressuscitar este programa que mudou a vida de centenas de famílias catarinenses ao trazer a cura da epilepsia e mudando totalmente a vida dessas famílias. Como proposta de soluções para enfrentar esses desafios, nós propomos algumas soluções, como a educação continuada para profissionais da saúde. É fundamental que os profissionais da saúde, clínicos gerais, pediatras, médicos da saúde da família, especialmente aqueles que atuam na atenção primária, recebam treinamento contínuo sobre o manejo da epilepsia
incluindo aspectos médicos e psicossociais, que atingem 140 mil catarinenses. A melhoria no acesso a medicamentos e organização do sistema para o encaminhamento dos pacientes para centros de alta complexidade. Garantir o fornecimento contínuo de medicamentos anticrises através do SUS é essencial para o tratamento eficaz da epilepsia. A redução da lacuna diagnóstica, implementando programas de detecção precoce e diagnóstico adequado em todas as regiões do país, pode ajudar a reduzir a lacuna de tratamento. O apoio psicossocial. Promover programas de apoio psicossocial para pacientes e suas famílias pode ajudar a mitigar os impactos negativos desta condição. E a conscientização e a educação pública, trabalho muito bem feito pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, né, com campanhas de conscientização sobre epilepsia, a cor roxa, né, que representa o isolamento e a solidão desta condição, colorindo, né, a nossa universidade, a ponte em roxo, né, como aqui estamos celebrando, né, durante o mês de março, agora que passou, são cruciais para combater o estigma e promover a inclusão social. Concluo, então, dizendo que a epilepsia é um desafio complexo, que requer uma abordagem multifacetada e multiprofissional. Juntos, podemos melhorar a vida das pessoas com epilepsia e suas famílias, garantindo acesso a tratamento adequado e promovendo uma sociedade mais inclusiva e compreensiva. Agradeço imensamente essa oportunidade que o deputado me promoveu aqui para estar aqui com os senhores. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Kátia, pelas suas colocações importantes. Vou passar ao deputado Vicente Caropreso, certamente vai querer fazer também algumas manifestações. Depois eu abro também aos demais que queiram se manifestar. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente eu queria agradecer a Kátia. E quando uma pessoa ela conhece o tema, ela não precisa ficar falando um monte de coisa, ela é objetiva, né? Graças a Deus, né? O problema aqui em Santa Catarina é um problema sério. Nós, neurologistas, nós convivemos com um problema muito corriqueiro. Ela vai também concordar com isso, já concordou ainda há pouco, que a pessoa que não tem a sua crise controlada, ela precisa de um outro remédio, um remédio comum. Eu insisti com ela um outro remédio chamado Trileptal. Trileptal é a marca. Oxcarbazepina é o remédio genérico, é o sal, é a molécula, né? E, para conseguir isso, só na justiça, preenchendo laudos intermináveis, é uma coisa ridícula, que vários remédios eles não são colocados como regulares, tendo que a gente perder um tempo violento, o paciente se humilhar, né? As famílias todas te cercando os gestores de saúde municipais, principalmente, que é onde as pessoas, né? Então, isso tem que acabar. Em segundo lugar, assim, epilepsia é mais ou menos assim, 70% você controla bem os ataques. E deixa o cara tranquilo, faz, e o cara é inserido, tal. 20% fica na zona cinzenta, mais ou menos. O cara melhora e tal. 10% é crise resistente aos remédios. E isso precisa abrir um leque. Ou precisa de algum procedimento, ou alguma droga diferente, ou então uma cirurgia para, eventualmente, curar a pessoa. Ou seja, a pessoa deixa de ter o ataque e, aos poucos, é tentado a retirada completa de medicamento, fazendo com que aquela pessoa navegue em mares calmos, tranquilos, né? Então, é uma condição extremamente prevalente para nós. Todos os dias, um neurologista geral, não específico, atende casos de epilepsia. Alguns, como eu disse, a maioria é tranquilo, vamos dando remédio até acabar, né? Mas tem casos, realmente, e são muitos em Santa Catarina, que, por exemplo, ela não falou, não teve tempo de falar, os casos de cirurgia de epilepsia que tinha em 2 hospitais de Florianópolis são encaminhados para Ribeirão Preto, que tem uma grande universidade que estuda exaustivamente esse problema.
Então, senhor presidente, nós precisamos, mais uma vez, acionar a Secretaria de Estado, né, para que ajude e reveja todos os procedimentos e que seja encaminhado também ao Ministério da Saúde um carinho especial por essa situação e implantar aqui definitivamente um centro de cirurgia de epilepsia, coisa que nós já tínhamos. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Antes de passar para o deputado Zé Milton, né, que a gente fala os termos um pouco mais técnicos, né? E quem é bastante afeito a isso, doutora Kátia, Vossa Excelência, doutor Vicente, enfim, quem é da área, né, tem a facilidade, mas a gente está falando popularmente dos ataques, né? Fala de ataque, né? E tanto que tem uma pessoa aqui na plateia que tem um filho que sofre também, né, desses. Ele costuma dizer ataque, né, que é a linguagem popular, né, e que inclusive muitas pessoas têm preconceito contra isso, né, e a dificuldade às vezes de saber lidar, né. Ele mesmo me narrava uma ocasião, a primeira vez que o filho foi estudar num colégio em que não o conheciam, quando deu o primeiro ataque, né? Foi chamado SAMU, bombeiros, etc. e tal, né? Quer dizer, e não porque as pessoas lá não quiseram lidar, porque de fato não sabiam, né? Também tem isso, né? As pessoas também não estão esclarecidas, às vezes, suficientemente de como lidar com isso. Deputado Zé Milton, a Excelência tinha pedido a palavra, eu vou lhe passar também. Presidente Sareta, de maneira muito breve, apenas para cumprimentar e agradecer a presença e a participação da doutora Kátia Lin, que é da Universidade Federal, e para nós é muito importante aqui na comissão as informações que a senhora trouxe, né, e os caminhos que nós temos. Nós sabemos das limitações, né, que a pessoa que tem um diagnóstico de epilepsia carrega na sua vida, mas a gente acredita muito na força da ciência, na capacidade de se encontrar soluções. E cumprimentar também nosso deputado pela iniciativa de trazer esse tema aqui para a comissão. São quase 150 mil catarinenses, né, com um diagnóstico, é um número elevado, mas é mais do que isso, porque esse diagnóstico impacta também toda a família. E muitas vezes é causa de grandes dificuldades até sociais. Por isso a importância do poder público, né, se inserir, de criarmos políticas públicas estaduais com uma estrutura para que as pessoas possam acessar. Acho que esse é um grande legado. Conte conosco. Muito obrigado pela sua participação e preocupação. E eu concordo também com outra questão que foi colocada aqui. A informação, a conscientização da sociedade é a melhor política pública que nós podemos ter, além, obviamente, dos investimentos em infraestrutura. Então, muito obrigado, de grande valia, né, a sua participação. Obrigado ao doutor Vicente Caro Preso aí pela iniciativa. Apenas antes de encerrar, ele passar as considerações finais e também para que a senhora possa se manifestar sobre isso que eu vou falar aqui. Foi falado nas questões de cirurgias, né, não está sendo feito aqui, mas o Hospital Celso Ramos aqui atende pacientes do Estado, ou atendia, não atende mais, tem essa informação e ainda acrescento, o ambulatório de epilepsia do HU, da Universidade Federal, ele é um centro de referência estadual? Não sei se poderia Sim, nos... Exatamente. Nós temos o ambulatório de referência estadual, que é um ambulatório para as epilepsias de difícil controle, né? Então, para resumir, desses 140 mil catarinenses que têm epilepsia, cerca de 1 a cada 3 tem epilepsia de difícil controle. 70%, a grande maioria, vai controlar muito bem com o uso de 1 ou 2 fármacos anticrises. Porém, 1 a cada 3, não. Esses precisarão de um atendimento mais especializado por profissionais experientes na condição. Então, nós temos os ambulatórios de epilepsias fármaco-resistentes, que são resistentes ao uso dos medicamentos, né? Tanto ocorrendo no Hospital Universitário quanto no Hospital Governador Celso Ramos. Nós temos duas equipes atendendo nesses 2 hospitais, que analisam, avaliam esses pacientes, selecionam esses pacientes e
ao avaliar, constatar que existe algum foco, alguma região dentro do cérebro gerando essas crises epilépticas, essas situações são passíveis de tratamento curativo através de neurocirurgia, que é a remoção desse foco gerador de crises epilépticas. Essa cirurgia ela só pode ser feita após o paciente fazer uma avaliação bastante criteriosa de suas crises. Ele é internado durante uma semana e durante essa uma semana de internação ele passa por um exame que se chama eletroencefalograma, em que ele fica com fios colados na cabeça e que ficam analisando a atividade elétrica cerebral ao longo das crises, durante uma semana. E a gente consegue constatar através deste exame, que é o videoeletroencefalograma, exatamente a região de origem dessas crises, para que o cirurgião possa ser bastante exato numa cirurgia o menos cruenta possível e retirar exatamente aquele foco causador de crise, sem causar quaisquer sequelas nesse paciente, né? Então, nós tínhamos todo esse programa de seleção desses pacientes, de avaliação desses pacientes através desse exame bastante especializado que se chama vídeo-EEG, que consiste na internação do paciente durante uma semana para avaliação de suas crises epilépticas, que culminam depois no encaminhamento desse paciente com foco detectado para a cirurgia curativa de epilepsia. Isso ocorreu até 2015. Nós conseguimos operar centenas de famílias nessa época, foi de 2008 até 2015, aqui em Santa Catarina. E depois disso, por ser uma cirurgia que ela é eletiva, depende de toda essa investigação, demora, né? A maioria dos pacientes acabou sendo deixada para trás. Pacientes como, por exemplo, motoqueiros que sofriam acidente de trânsito, um TCE, obviamente, eles tinham que passar na frente na cirurgia. E por falta de investimentos em centros cirúrgicos, em salas cirúrgicas, em setores, unidades de avaliação desses pacientes, por falta de investimento em equipamentos, em recursos humanos, esse programa de cirurgia de epilepsia de Santa Catarina, que foi um exemplo para o país todo, ele acabou desaparecendo no ano de 2015. Então, atualmente, nós temos pouquíssimos centros de cirurgia de epilepsia no Brasil, funcionando um em Goiânia, um em Ribeirão Preto, um em Porto Alegre e em alguns outros centros específicos na capital São Paulo, né, no estado de São Paulo, e que oferecem essa cirurgia, e aí o paciente ele precisa ser encaminhado para fora do estado, para esses lugares, isso demora, né, para que ele consiga obter o tratamento curativo. Só para os senhores terem uma ideia, nos Estados Unidos, atualmente, no último Congresso Americano de Epilepsia, em dezembro do ano passado, foi mostrado como é que é o fluxo do tratamento de cirurgia nos Estados Unidos. O paciente passa por uma primeira consulta no neurologista, é dado 1 a 2 medicamentos anticrises e se é constatada a farmacorresistência, que é logo constatado se ele não consegue responder a 1 ou 2 medicamentos, ele já é encaminhado diretamente para a cirurgia. Ou para estudos genéticos que conseguem diagnosticar se o caso não for cirúrgico. Aqui no Brasil, nós temos pacientes represados com mais de 20 anos de história de epilepsia e que ainda não foram para a cirurgia de epilepsia. E que aguardam mais de 20 anos por esse tratamento cirúrgico, porque depende de ser transferido para outro estado. Ok. Muito obrigado, doutora Kátia. Agradeço pelas colocações. É claro que nos Estados Unidos vai para a cirurgia se tiver dinheiro, né? Que lá não tem SUS particular, né? Ainda bem que nós temos o SUS, né? Que precisa melhorar muito na Marim, mas que é uma bênção aí. Eu queria agradecer imensamente, doutora Kátia Lim, pela sua presença, pela sua disponibilidade de vir aqui voluntariamente. Agradecer ao doutor Vicente por ter nos brindado com esta oportunidade. Nós temos aqui, seguidamente, na nossa comissão, abordado temas e trazido pessoas também para falar. E hoje a senhora aqui nos engrandeceu mais ainda esse tema e acho que quem agradece mais é os pacientes, porque trouxe luz aqui para nós também, é uma questão que temos que mobilizar e auxiliar para ver se a gente retoma um centro cirúrgico, enfim, essas questões todas aqui que foram levantadas. Obrigado. Vamos passar agora, doutor
Alciomar Marim, que vocês vamos mudar de um tema específico de saúde para falar de um evento, né? Claro que é relacionado à saúde. Ontem já a irmã Neuza, que é a presidente da federação da FEOSC, né, que é a Federação dos Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, esteve no meu gabinete, acredito que esteve nos gabinetes de Vossa Excelências também, nos deixaram um material sobre esse evento e o convite, mas eu vou deixar até a cargo do Alciomar para fazer, então, ele que é diretor executivo da ESC, que é a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, e da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, de Entidades Filantrópicas de Santa Catarina, para nos falar, então, sobre esse evento, registrando também a presença da Vivian, que faz a parte aí do marketing, da divulgação, que está, inclusive, nesse momento ali atenta, nos fotografando e nos filmando aqui, Mari. Obrigado, deputado Sareta. Agradecer a disponibilidade em nos receber aqui, cumprimentar os demais deputados aqui que fazem parte da Comissão de Saúde, deputado Maurício, deputado Zé Milton, deputado Vicente Caro Preso, deputado Júnior e também a deputada Paulinha, que está na modalidade online. Para nós é uma satisfação muito grande, rapidamente, aqui nessa comissão, nessa casa da Assembleia Legislativa, trazer aos deputados e a toda a comissão um convite especial e um momento único para Santa Catarina, de certa forma, que é a 15ª Convenção Brasileira de Hospitais, que será realizada aqui em Florianópolis, no dia 24 e 25 de julho, no Centro de Convenções aqui, onde estaremos praticamente esperando em torno de aproximadamente 2.000 participantes nessa convenção. Um momento muito especial, único para Santa Catarina, recebendo hospitais, gestores, enfim, do Brasil todo, sejam eles de hospitais filantrópicos, sejam de hospitais privados, toda a área da saúde, e dizer aos deputados aqui que nesses dias nós também teremos, né, no dia 24, pelo período da manhã, um momento também único para Santa Catarina, nessa convenção, e teremos palestrantes de outros países, né, no dia 24, no período da manhã. Estamos aí já com alguns países confirmados, Canadá, Portugal, China, enfim, e tantos outros países que estarão presentes também nessa convenção. E dizer que essa convenção tem alguns eixos temáticos na sua discussão, no seu compartilhamento de conhecimento e de cases, enfim, que são os eixos principais da gestão e da qualificação dos hospitais. Muito importante isso. A qualificação, seja na área da gestão, e também eixos trabalhando inovação, tecnologia, e que nos traz aqui, né, uma condição única também para os hospitais de Santa Catarina, através da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina e também da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Essa convenção ela é realizada pela Federação Brasileira de Hospitais, onde a Federação Brasileira de Hospitais tem, de certa forma, junto com as associações nos estados, né, essa organização toda. E aqui, como somos um estado, deputado Sareta e demais deputados, a gente participa no Brasil de vários eventos, e Santa Catarina é um caso sui generis, podemos dizer assim, onde a Associação dos Hospitais e a Federação dos Hospitais Filantrópicos trabalham numa sinergia em demandas e objetivos na área da saúde. Isso nós temos visto no Brasil todo, e por isso que nós estamos encampando, e quando fomos convidados a sediar essa convenção, sem dúvida alguma, com o apoio de todos, inclusive dessa casa, da Assembleia Legislativa, realizarmos esse grande evento aqui em Florianópolis, né? E dizer também que as entidades filantrópicas também estão juntas
nessa convenção, junto com a CMB, apesar de que ser um evento da FBH, mas a CMB também, que é a Confederação das Misericórdias e Santas Casas do Brasil, junto com a FESC, que também está junto nesse evento. Então, agradecer a oportunidade, estejam todos convidados, aguardamos todos nesse momento único de Santa Catarina, onde a saúde do Brasil estará aqui reunida, discutindo as demandas, compartilhando conhecimento, né, e agregando, sem dúvida alguma, momentos muito importantes para a saúde do Brasil e também de Santa Catarina. Nós estaremos distribuindo também aos senhores aí um exemplar da revista hospitalar, que ela circula em todo o Brasil, né, em todos os hospitais, associações, enfim, e também existe a versão em inglês, que também é distribuída no mundo todo, com materiais, conhecimento, né, a doutora Kátia também, aí artigos, enfim, na área da saúde, né? E, finalizando, nós vamos estar presente também na Feira Hospitalar, na maior feira da América Latina, agora dia 20 a 23 de maio, em São Paulo, representando as nossas entidades e também lá divulgando este grande evento para Santa Catarina, né? Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade aqui pelo deputado Sareta, presidente da comissão, e demais deputados, membros da comissão. E colocar à disposição sempre, através dos nossos presidentes também, o Maurício, que é o presidente da ESC, e também a irmã Neuza, presidente da FESC, as nossas instituições estão sempre abertas lá, junto com essa casa, junto com essa comissão, para que nós possamos sempre, né, sempre estarmos juntos em defesa da saúde da população catarinense. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alcimar Antônio Marim, nosso diretor executivo, então, da ESC, da FESC, por trazer essas informações. Deputado Zé Milton. Deputado Sareta, deputado Maurício, parabenizar a ESC, a FESC, por esta iniciativa de trazer para Santa Catarina a 15ª Convenção Brasileira de Hospitais. Esta, sem dúvida, é a principal agenda na área hospitalar do Brasil e, quiçá, da América Latina, e eles trouxeram aqui para Santa Catarina, para Florianópolis, o que vai facilitar e muito, né, a participação de todos nós catarinenses. É um grande marco, eu quero aqui agradecer as duas instituições, juntamente com a FBH, que estão à frente da organização, mas esse passa a ser um evento, Marim, de todo o estado de Santa Catarina, de todo o sistema hospitalar, por tudo aquilo que ele significa também no sistema de saúde e o sistema filantrópico, que hoje detém 150 hospitais aqui em Santa Catarina, que atende a 70%, doutora Kátia, dos pacientes que serão atendidos hoje nos hospitais catarinenses, de cada 10, 7 será por um hospital filantrópico. Então, é um sistema crucial para a nossa saúde, e quando eles conquistam, né, a convenção que vários estados disputam para trazer aqui para Florianópolis, merece o nosso reconhecimento e também o nosso apoio naquilo que pudermos, mas mais do que isso, chamar a atenção de todos que têm ligação com a saúde para não perdermos essa oportunidade de participarmos desta convenção que, eu repito, será a principal agenda na área da saúde, do sistema hospitalar brasileiro esse ano. Vai acontecer aqui do dia 25 do dia 24 e o dia 25 de julho. Tá bom? Obrigado aí pela participação e sucesso aí no evento. Muito bem. Muito obrigado ao Alcimar Marim, obrigado aos senhores deputados, registrando que também o deputado Maurício participou de parte desta reunião, ele também que tem a nossa solidariedade, que está também se recuperando aí a sua saúde. Obrigado a todos que participaram. Está encerrada a presente reunião.